Era para ser mais uma quarta-feira de aula na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. Mas, por volta das 9h30 da manhã, quase na hora da merenda, 2 ex-alunos promoveram um ataque sangrento que terminou com 10 mortes. Tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia. Joga pra ela código. Misericórdia. Acabou com tudo, cara. Tudo. Restaurante. Todo mundo tava almoçando. Só três pessoas que a gente achou. Ai, meu Deus, eu não aguento mais não. Eu creio que Deus, eu confio, eu creio que Deus está guardando ele. O tsunami deixou 222 mortos e 840 feridos nas 2 principais ilhas da Indonésia. Nenhum tremor de terra foi registrado antes da chegada das ondas, como geralmente acontece. E os moradores não receberam alertas das autoridades. Um incêndio que parece de grandes proporções no Ninho do Urubu, sede de treinamento do Flamengo em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. E acaba de chegar uma informação. As fontes oficiais acabam de confirmar 10 mortes nesse incêndio. Eu queria falar algo a respeito dessa série. Todas as vezes que o ano termina em dezembro, eu tiro um tempo com a nossa equipe para orar e para ouvir o Senhor e definir as séries do ano. Então, desde dezembro, todas as séries que vão ser apresentadas esse ano já estão definidas, já estão feitas. Então, essa série não foi feita por causa das coisas que aconteceram. Ela é uma série que foi definida pelo Espírito Santo de Deus ao meu coração em dezembro do ano passado. Ok? Só para você ver como Deus, Ele tem percepção, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele já sabia que isso ia acontecer. Ele já sabia a realidade que ia ser o ano de 2019. Ele já sabia que todos nós, com toda a esperança depositada na ideia de que agora as coisas vão mudar, nós voltamos num novo governo, vai ter uma nova postura. Deus sabia que nós estávamos depositando nossa esperança no lugar errado. Embora a gente deva orar pelo nosso governo e tudo mais, estão entendendo, né? As realidades transcendem muito a política, transcendem muito a economia. Nós deveríamos ser o povo que entende isso, mas nós não somos. E por isso o mundo está perdido. Porque nós deveríamos ser a cidade edificada sobre o monte de Jesus. Não uma luz escondida debaixo de uma cadeira. Mas é isso que a gente tem sido. É isso que a igreja tem sido. Uma luz escondida debaixo de uma cadeira. Nossa cadeira são nossas próprias atividades, as nossas próprias reuniões, os nossos próprios encontros. Nós somos uma luz no lugar certo, onde nós estamos brilhando lá. Seus filhos estão brilhando na escola, você está brilhando no seu trabalho, você está brilhando no seu condomínio, você está brilhando no mercado, você está brilhando na rua. Quando a sua luz não está escondida, quando a minha luz não está escondida. Eu tenho certeza de que você já usou essa frase. Mas não é justo. Tenho certeza que você já usou essa frase. Eu tenho certeza que você já deve ter usado mais de uma vez. Eu quero que você tire um minuto para você compartilhar com quem está perto de você, ao seu lado, algo que você vê como sendo injusto. Vamos lá. Não pode adivinhar o que está na sua mente, ok? Os adivinhos não herdarão o reino de Deus, ok? Então você tem que compartilhar. Compartilhe. O que você acha injusto? O que você acha injusto? Talvez tenha acontecido alguma coisa essa semana para você, que você considerou injusto.
Se não aconteceu, compartilhe o que você olha e você fala, pô, isso aqui é injusto. Uma coisa, eu sei que você tem uma lista de umas 10, 15, mas escolhe uma e fala, isso aqui eu acho injusto. Essa situação é injusta. Eu penso que há muitas coisas injustas, né? Eu vou citar algumas coisas aqui. Famílias que perderam tudo o que têm e entes queridos por causa da ganância de corporações. É injusto. Uma mulher que é espancada pelo marido e deveria protegê-la e amá-la. É injusto. Ter que ser suspenso da aula, estudantes aí, ter que ser suspenso da aula por conta de algo que outro aluno aprontou e sobrou para a classe toda, é injusto. Crianças vivendo no lixão, morrendo de inanição, enquanto tantos jogam comida fora, é injusto. Um ladrão levar tudo que você comprou por intermédio do seu trabalho honesto. É injusto. Pessoas morrerem nas filas de hospitais porque não podem pagar um plano de saúde. É injusto. Você e eu abrirmos mão do nosso plano de saúde e passá-lo para uma pessoa que não pode pagar, é injusto. Você deixar de viajar, e eu, nas nossas férias, e pegar o valor dessa viagem e ofertar para socorrer as vítimas do furacão que passou em Moçambique, é injusto. É injusto você ter que deixar de viajar e usufruir das suas tão merecidas férias para socorrer pessoas. Você ser multado porque só tomou um copo de vinho, mas foi parado numa blitz. Enquanto várias pessoas dirigem acima da velocidade nas estradas, colocando em risco a vida de pessoas, e nunca são multadas. É injusto. Você e eu sermos generosos, contribuindo com o que Deus coloca em nossas mãos, para que pessoas que ainda não ouviram o Evangelho possam ouvir. É injusto. É injusto a gente ter que contribuir, adorar o Senhor com nossos recursos, não com todos eles. Deus podia pedir tudo, mas Ele não pediu. É injusto. Você e eu pararmos em uma vaga para pessoas especiais, porque nós estamos com muita pressa. A gente tem coisas para fazer. A gente não pode perder tempo procurando uma outra vaga. E ficamos ali só 3 minutos com o carro, mas quando a gente chega está multado. É injusto. Você ter que pagar o imposto de renda, está aí, né? Enquanto você sabe que tem vários políticos desviando milhões dos cofres públicos para os seus bolsos, é injusto. Você ter
deixar de comprar aquela bolsa, agora é para as mulheres, né? Da Louis Vuitton. Louis Vuitton. Desculpa. Louis Vuitton. Agora para os homens. Você deixar de trocar, né, o seu laptop, seu celular, que já está desatualizado, afinal de contas, você continua com iPhone 8, nós já estamos com o 10, para dar o valor que você utilizaria nisso, para socorrer uma família, que o marido e a esposa ficaram desempregados e não poderão pagar o aluguel do próximo mês. É injusto. Crianças não têm o que comer em São Tomé e Príncipe, enquanto as nossas crianças ficam obesas por causa dos lanches do McDonald's ou do Burger King ou do Bob's, sei lá qual que é que eles gostam. É injusto. Sabe, eu poderia continuar a lista aqui. Na verdade, eu poderia começar a fazer umas perguntas que iriam incomodar você muito mais do que essas incomodaram. Quando nós falamos de injustiça, há dois aspectos que precisam ser observados por nós. O primeiro aspecto é que todo ser humano, indistintamente, tem algum senso de justiça. Não é verdade? Eu tenho certeza que para várias das perguntas que eu fiz aqui, você disse sim, é injusto. Todo ser humano tem um nível, um senso de justiça. Todos nós achamos que determinadas coisas de fato não são justas. A outra coisa que nós precisamos considerar é que todos nós temos dois pesos e duas medidas para considerarmos a questão do que é injusto. Eu tenho certeza que eu fiz algumas perguntas aqui também que você achou que não, isso não é injusto não. Não, eu não sou obrigado a fazer isso. Eu trabalhei. Eu mereço. Na maioria das vezes, aquilo que nos afeta, nós consideramos ser injusto. Não é verdade? Aquilo que nos afeta, nós consideramos ser injusto. Pô, a Blitz me parou, eu tomei um copo de vinho, fui multado. Parei 2 minutos numa vaga de deficiente, já estava tirando o carro, fui multado. Isso não é justo. Tantas outras coisas mais sérias acontecem por aí e ninguém é responsabilizado. 2 pesos e 2 medidas, porque aquilo que nós fazemos que afeta os outros, muitas vezes nós não consideramos ser injusto. Nós consideramos ser injusto aquilo que os outros fazem e nos afeta. Mas aquilo que a gente faz e afeta os outros, na maioria das vezes a gente tem uma justificativa. A gente não acha que é injusto. A injustiça é um sentimento presente na vida de toda pessoa, porque existe um ser que nos criou, que é bom, mas também é justo. Sabe, essa inquietação que a gente tem com a injustiça, ela é proveniente da nossa natureza, feita à imagem e semelhança de Deus. Se Deus, Ele é bom, então necessariamente Ele precisa ser justo. Não é verdade? Porque se você falar que uma pessoa é boa e aquela pessoa é injusta, você não acha que ela é boa. Você acha que uma pessoa é boa, até que você começa a se deparar com atos de injustiça dela, você muda de opinião. Não, eu achava que essa pessoa é boa, mas não é. Olha só, o que ele faz? Eu não sabia que ele fazia tal coisa. Então a perspectiva de Deus ser bom também faz com que Deus tenha necessariamente
necessariamente que ser alguém justo. Então, quando pessoas se deparam com situações de injustiça, elas tendem mesmo a questionar a existência de Deus. Dá para perceber? Porque são duas coisas conectadas. Se Deus é bom, Ele necessariamente precisa ser justo. Então, quando eu me deparo com injustiças, é natural as pessoas questionarem: escuta, Deus existe? E se Ele existe, Ele realmente é bom? Porque se Deus existe, por que Ele permite que tal injustiça ocorra? São coisas que a gente muitas vezes fala, são coisas que muitas vezes a gente não fala, mas passa na cabeça da gente, e são coisas que certamente a gente ouve muitas pessoas falando. Eu pelo menos ouço bastante, talvez pela minha função, no meu trabalho, eu ouço bastante pessoas questionando situações assim. Ou muitos dos que afirmam acreditar em Deus, é uma outra realidade, esperam que Ele dê uma resposta direta para a injustiça. Deus existe, Ele é bom e Ele é poderoso, então se tem uma situação de injustiça, muitos daqueles que afirmam crer em Deus esperam que Deus dê uma resposta imediata para aquela situação de injustiça. Mas sabe qual é a questão quanto a isso? É que aquilo que nós esperamos que Deus responda no que nós estamos considerando ser uma injustiça, na maioria das vezes, na verdade, é vingança. O que nós esperamos é vingança. A gente chama de justiça, mas a gente espera vingança. Em outras palavras, diante da injustiça, nós queremos retalhar. Mas sabe o que as Escrituras nos dizem sobre isso? Em Tiago capítulo 1, versos 19 e 20, Tiago diz o seguinte para a gente: assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar, porque a ira do ser humano não é capaz, preste atenção, a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. A nossa ira, a nossa revolta, o nosso desejo de vingança, aquilo que nós achamos que precisa ser feito contra a pessoa que comete injustiça, não pode promover a verdadeira justiça de Deus. Então a nossa questão é: se Deus é bom, por que há injustiça? Como essa realidade da bondade de Deus lida com essa realidade da injustiça? E aí eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo em Gala, em Romanos capítulo 3. Esse é um texto da Bíblia que foi inspirado pelo Espírito Santo através de um homem chamado Paulo. Ela é uma carta que ele escreveu para uma comunidade de fé, seguidores de Jesus, que vivia na cidade de Roma no primeiro século. Roma era um império profundamente injusto. Profundamente injusto. E na época que Paulo escreve essa carta, é mais ainda porque o imperador que governa Roma é Nero. Você conhece algum homem, alguma pessoa chamada Nero? Eu só conheço cachorro chamado. Eu tive vários cachorros. Nero, chamava Nero. Ou seja, esse homem foi tão injusto, tão mau, tão corrupto, que ninguém ousa botar o nome do filho de Nero. Virou nome de animal. É importante você entender isso para você compreender o contexto aonde Paulo escreve o que nós vamos ver aqui. O texto, ele nos mostra primeiramente que a injustiça é parte da presente era má. Eu quero que você olhe o texto comigo a partir do verso 9. Romanos capítulo 3, a partir do verso 9. Porque a injustiça
porque a injustiça é parte dessa realidade aqui. Nós, no nosso tempo de adoração aqui, cantamos uma canção falando a respeito daquele momento em que isso aqui vai ser absorvido pelo outro lado da eternidade. Então não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais injustiça. Quando a gente afirma isso, nós estamos reconhecendo que todas essas realidades, elas não são realidades eternas. Se elas não são eternas, elas são limitadas. Elas são limitadas a essa realidade, a essa presente era má. Nós precisamos entender que vivemos em um sistema que está rebelado contra a justiça de Deus. Nós nunca podemos nos cansar de afirmar isso e de manter o nosso foco nessa realidade. Se a vida humana for dirigida por nós mesmos, não tenha dúvida, ela será injusta. Nós vemos injustiça porque nós, seres humanos, é que dirigimos a nossa própria vida. E aí você fala assim, mas Ricardo, tem a lei, existe a lei, existe a justiça, né, humana, a lei humana. Pois é, tanto a lei humana quanto a lei de Deus serve para provar isso para a gente. Tem uma vaga do deficiente, eu espero que você não faça isso, e tem pessoas que param nela. Eu tive uma experiência assim, essa semana eu fui comprar um negócio, era rapidinho, eu tinha que entrar e sair. Aí eu cheguei na loja, tinha uma vaga do deficiente. Eu olhei e falei, não vou parar aí. Tinha uma outra vaga que estava muito difícil de você entrar nela, porque tinha um poste, né? E tem um pessoal que precisa tirar a carta de novo, porque eles não conseguem entender que aquelas duas faixas amarelas que existem é para você botar o carro entre as faixas. Então eles botam o carro sob as faixas, né? Então o pneu do carro estava sob a faixa amarela, eu tinha um poste e tinha uma vaguinha assim. E o meu carro, quem conhece, é um Spin, né? Ele não é um carrinho pequeno. Mas eu falei, eu não vou parar na faixa, na vaga do deficiente. Eu fiquei lá fazendo manobra para conseguir entrar com o carro na faixa, na vaga. Eu entrei com o carro na vaga, eu acabei de entrar, me veio muito feliz com o cara, simplesmente entrou e parou na faixa da vaga do deficiente, desceu, entrou e saiu, entrou na loja, como se nada tivesse acontecido. Não tem a lei? Pois é, a lei existe para mostrar que nós somos injustos. A lei existe para mostrar que nós vivemos num mundo injusto. Se nós não vivêssemos num mundo injusto, se a injustiça não fosse parte dessa realidade, nós não precisávamos de ter lei. Mesmo a lei bíblica, mesmo a lei de Deus, Deus nunca planejou que nossa salvação acontecesse mediante o nosso esforço de guardar a lei que Ele apresenta para a gente. Não, nunca foi assim. Tem gente que diz que o Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei. Não era. Nunca foi. Nunca. Ninguém foi salvo pela lei. O único ser humano que cumpriu toda a lei foi Jesus. Então ninguém foi salvo pela lei. Mesmo no Antigo Testamento, ninguém. Porque a lei serve para essa realidade. Assim como o sofrimento, a injustiça é uma consequência direta do que a Bíblia apresenta para a gente com o nome de pecado. Uma palavra que a gente não gosta de usar dentro da nossa sociedade. Na maioria das vezes, porque nós atrelamos pecado a perspectivas morais. Ok? E na Bíblia, pecado é um negócio muito mais complicado do que esse negócio de perspectivas morais. Ok? Tem a ver com essa postura do nosso coração que é rebelado contra o governo amoroso de Deus para conosco. Então veja o que os versos 9 a 19 nos mostram, justamente no que diz respeito aos seres humanos, total, isso inclui a mim e a você, serem indesculpáveis diante de Deus por conta da rebelião do pecado. Todo ser humano, a priori, é injusto. Pessoas religiosas e não religiosas, ok? Não ache você que uma pessoa que tem uma religião, mesmo a religião cristã, está numa condição melhor diante de Deus, pela religião. Não está. Olha o que os versos 9 a 11 dizem para a gente. O apóstolo Paulo diz, qual a conclusão? A conclusão que ele está falando aqui é a respeito do que ele escreveu no capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 1 ele mostra que todos os seres humanos estão rebelados contra Deus e Deus manifesta a ira dele contra toda impiedade e injustiça do céu. Ele faz isso
Nós vamos ver mais para frente um pouquinho aqui, através de Jesus. No capítulo 2, ele vai concentrar mais naqueles que acham que estão melhor que os outros, porque eles são religiosos. E aí ele diz, qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Nós aqui que ele diz, somos religiosos. Não! Ele diz, não! Já demonstramos que tanto judeus, que seriam os religiosos, quanto gentios, que seriam os não religiosos, estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Ninguém. Zero. Zero. Baseado na religião, ninguém. Ah não, Papa, não busca Deus. Baseado na religião, não busca Deus. Mas o pastor não busca Deus. Baseado na religião, não busca Deus. Nada, ninguém. O texto vai continuar e ele vai mostrar para a gente que todos os seres humanos, independente, em algum ponto ou em alguma situação, demonstram que são desviados de Deus. Olha os versos 12 a 14. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Uau! Cuidado para não morder sua língua, porque se morder você vai cair morto, envenenado. Paulo diz que a nossa boca, a nossa língua está cheia de veneno. Ele continua dizendo que fora de Deus, fora de Jesus, dentro dessa realidade, a gente governando a nossa própria vida, ninguém realmente está disposto a buscar a verdadeira paz. Olha os versos 15 a 17. Seus pés são rápidos para derramar sangue, os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz, da shalom de Deus. Ok? Não conhecem. Se a gente manter o governo da vida sob nossa mão, nossa humanidade, essa é a realidade. E ele conclui isso, ainda dizendo que pessoas, todas as pessoas, vivem sem uma vida de temor a Deus. Ele diz no verso 18: considero que é inútil temer a Deus. É inútil. Para quê? Não, Deus para quê? Não tem nada a ver. No capítulo 2 ele vai falar dos religiosos. Ele vai dizer, a gente vive afirmando coisas da palavra de Deus, mas nós não vivemos de acordo com aquilo que nós afirmamos. E achamos que somos indesculpáveis por isso? Não. Você acha que você é melhor que o outro porque você sabe alguma coisa da palavra de Deus? Ele diz, não, você não é. Porque naquilo que você sabe, naquilo que você afirma, você não vive de conformidade. E aí? Esse é o cenário. Esse é o cenário da humanidade. Essa é a má notícia. Como é que Deus age diante da injustiça? Sendo Ele um Deus bom, mas justo, Ele não pode fingir que a injustiça não dominou a sua criação boa e perfeita. Então, como um justo juiz, Ele tem necessariamente que lidar com a injustiça. É o que o apóstolo Paulo vai concluir nessa sessão dizendo: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela. Quem está debaixo dela? Todos nós. Para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Diz isso. Você não vai dar conta. Eu não vou dar conta. Nós não conseguimos arrumar a nossa vida.
Nós não conseguimos por conta própria, por esforço próprio, ter uma vida justa. Porque todos nós temos 2 pesos e 2 medidas. Essa é a realidade. Ninguém será declarado justo diante dele baseado na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Você diz assim: mas isso não é justo. Eu quero justiça. Você quer justiça? Tem certeza? Porque para Deus ser justo, para comigo e para com você, Ele precisa te matar. Ele precisa jogar um raio na sua cabeça, na minha. Isso é justiça. Justiça é nós recebermos aquilo que merecemos. Mas é aqui que está a questão. O que que nós merecemos? Juízo. É isso que nós merecemos. Todos nós merecemos juízo. O religioso e o não religioso merece juízo. E aí então, deixa eu vir logo com a boa notícia, né? Senão você vai morrer segurando assim, né? Aí então o apóstolo Paulo continua mostrando para a gente que Jesus Cristo é a resposta de Deus para a injustiça. Jesus Cristo é a resposta de Deus para um mundo injusto. Como é que Deus lida com a injustiça frente a um mundo cheio de injustiça? Como é que Deus exerce a sua justiça sem nos fulminar, sem acabar conosco, ok? Porque é isso que a justiça dele tem que fazer. Ele tem que trazer juízo sobre nós. Então, como é que Deus se mantém justo, trazendo juízo sobre nós sem nos exterminar? Ele faz isso estabelecendo a sua justiça em nosso mundo rebelado por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Como nós dissemos, citando Tiago, não é a ira dos seres humanos que promove a justiça de Deus. O que promove a justiça de Deus é a vida justa de um homem, Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, Ele se fez um ser humano e Ele viveu no nosso meio como um ser humano de modo justo em um mundo injusto. Você acha que por mim mesmo eu sou mais justo do que aquele homem que parou na vaga de um cadeirante só porque eu não parei? Não sou. Porque eu não fiz aquilo, mas eu cometo muitas vezes outras injustiças, outros atos de injustiça. O único ser humano que viveu nesse mundo e que nunca cometeu nenhum ato de injustiça, nenhum sequer, em todo o período de vida que ele teve aqui, chama-se Jesus, o Cristo, Jesus de Nazaré. Jesus Cristo cumpriu toda a vontade perfeita do Pai. E quando Jesus, como um ser humano, ele cumpriu toda a vontade perfeita do Pai, ele se tornou a justiça de Deus para todos aqueles que depositam a sua fé nele e se rendem ao seu governo amoroso. Veja o que o apóstolo Paulo diz nos versos 21 e 22. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Deus é bom e Ele é justo. Sendo justo, Ele tem que exercer o juízo dele sobre o mundo injusto. Como é que Ele faz isso? A lei existe para nos convencer de que somos injustos. Então Deus introduz um outro nível de justiça, que é a justiça que provém dele, independente da lei.
da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Nosso mundo injusto pode respirar aliviado, porque quem esteve aqui logo no começo, todo início dos nossos encontros, nós abrimos usando um vídeo. Eu acho muito interessante como Deus alinha essas coisas, porque enquanto eu e o pastor David preparávamos essa mensagem essa semana, eu comentei com ele justamente do vídeo que passou hoje. E eu disse para ele assim: nós temos um vídeo assim, assado, que ele comentou comigo de um vídeo que tinha uma bola de fogo que viu. Eu falei: nós temos esse vídeo. Eu vou falar para o Yuri, para o pessoal da comunicação, começar o culto com esse vídeo. Só que eu não falei. Eu esqueci de falar. E começou exatamente com esse vídeo. E por que eu estou mencionando o vídeo? Porque ele mostra exatamente isso que Paulo está falando nesse texto. A ira de Deus, que deveria vir, o juízo dele, que deveria vir sobre cada um de nós, sobre toda a humanidade, veio concentrado sobre a vida de um homem, um só, Jesus. Um homem que, por ser justo, 100% justo, era capaz de receber toda a ira de Deus, que deveria ser dirigida a nós, sobre ele, e sustentar essa ira. Através da graça de Deus, que é estendida então a todo aquele que crê em Jesus, nós passamos a ter uma nova perspectiva da justiça, uma nova compreensão da justiça, pois ela é aplicada em nós agora, por intermédio do que Jesus Cristo fez por nós. E quando a justiça de Jesus é aplicada em nós, nós somos justificados diante de Deus. Romanos capítulo 3, continua no texto aí no verso 23 e 24, o apóstolo Paulo diz assim: não há distinção, por todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Vai ficar bem claro, né? Gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O nome disso é justificação. É uma palavrinha teológica, né? Justificação. O que é justificação? Justificação significa que nós, seres humanos injustos, quando nos arrependemos da nossa rebelião contra o governo amoroso de Deus e nos colocamos, nos rendemos àquilo que Jesus Cristo fez por nós, então a justiça de Jesus nos é dada. Justificação significa então que nós passamos a ser justos, porque Jesus é justo. A justiça de Deus não é exercida através de nossos esforços. A justiça de Deus não é exercida através dos nossos méritos, não é exercida através da nossa religiosidade. A justiça de Deus é exercida através dos méritos de Jesus, de quem Jesus é, do que Jesus fez. Deus olha para ele e ele diz: a humanidade é justa. Ele não olha para o Ricardo, porque se ele olhar para o Ricardo sem Jesus, ele vai dizer: a humanidade é injusta. Ele olha para Jesus e ele diz: a humanidade é justa. Agora, o que é justificação? A justificação é que Jesus pega a justiça dele e me veste com ela. Então a justiça de Jesus, a justiça de Deus agora é a minha roupa. Eu estou vestido com ela. Todo aquele que crê em Jesus é vestido dessa justiça. E agora Deus olha para mim e diz assim: o Ricardo é justo. O Ricardo é justo.
Ele diz: o Ricardo é justo. Por quê? Porque a justiça de Jesus me vestiu. Isso é justificação. A justiça de Deus é o que Jesus Cristo fez por nós. É por isso que naquele videozinho tem aquela bola de fogo descendo sobre a cruz. É por isso que naquele vídeo tem cenas que, quando as pessoas têm um contato com Jesus, com o sangue dele, elas estão todas injustas, apodrecidas, elas ficam imediatamente com vestiduras brancas. As Escrituras nos dizem, isso é impressionante, que Jesus, aquele que não tem pecado, se tornou pecado por nós, para que pudéssemos, pela fé no que Ele fez por nós, nos tornarmos a justiça de Deus. Eu acho isso maravilhoso, tremendo. E por um lado, o meu coração se enche de alegria com isso, mas por outro, ele é inundado de temor por essa realidade. Porque agora eu ando portando a justiça de Deus em mim. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós recebemos a justiça de Deus em nós. Nós somos justificados de uma vida de pecado, ou seja, uma vida de injustiça, de rebelião. E nós passamos agora a ser justos diante de Deus. Isso nos leva a ter uma vida de justiça. Paulo diz em Romanos, em 2 Coríntios 5, 21, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Na língua original isso é mais forte. Diz assim: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado. Não é que Jesus só não tinha pecado, ele não conhecia o pecado. Isso nunca fez parte dele. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Você viu isso? Se você crê em Jesus, se você crê no que Jesus fez por você, pode olhar no espelho de manhã na sua casa e dizer: eu sou justo. Eu sou justo. Agora, se você é justo, porque você foi justificado em Jesus, a justiça dele te cobriu, então você precisa entender que quando você sair da frente do espelho, você é a justiça de Deus andando pelo mundo, como Jesus foi encarnado aqui. Eu sou a justiça de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai concluir isso para a gente, mostrando que por causa disso, por causa do que Deus pôde fazer em Cristo Jesus em nosso favor, e porque nós nos tornamos a justiça dele neste mundo, então a misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. A misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. Paulo termina essa sessão dizendo assim: Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, falando de Jesus, por meio da fé. A propiciação é pagamento. Uma outra ideia no grego é
você pegar um sacrifício e queimá-lo por completo, não sobrar nada, nada, vira tudo cinza, ok? Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. O que é que Paulo está dizendo aí? De uma forma muito simples, ele está dizendo o seguinte: Deus não destruiu o mundo antes, porque a misericórdia dele sustentou tudo isso, para que no tempo certo, Jesus pudesse entrar na história, ele pudesse ser um homem justo, ele pudesse morrer e receber sobre ele a ira justa de Deus, e ele pudesse então ressuscitar dos mortos e tornar a justiça de Deus uma realidade para todos aqueles que viessem se render a ele. Então o que deteu a ira de Deus no passado foi sua misericórdia. E é exatamente essa mesma misericórdia que detém a ira de Deus agora. Por quê? Porque as Escrituras dizem que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. As Escrituras dizem que Deus não tarda em julgar, Ele não demora em julgar, mas Ele segura o seu juízo, para que, por sua bondade, pessoas tenham a oportunidade de se arrependerem e crerem. Então, a mesma misericórdia que sustentou a ira, reteve a ira no passado, antes de Jesus, é a misericórdia que está retendo a ira de Deus agora. Exatamente a mesma. Por Deus ser perfeitamente justo, Ele tem que lidar com toda injustiça, Ele tem que aplicar o seu juízo. Mas por Ele ser um Deus totalmente bom, Ele lida com o seu juízo por intermédio da sua misericórdia. Então, como é que Ele faz isso? Da maneira que eu acabei de explicar aqui. Deixe-me contar uma ilustração, para que talvez isso fique mais claro para a gente. Imagine que você tem uma causa justa, ok? E vai ser julgado por um juiz. Uma pessoa atropelou alguém que você gosta, alguém que você ama. Essa pessoa, por conta disso, não pode mais andar. Vai ter que passar o resto da vida dela numa cadeira de roda. Aí você vai falar, eu vou orar por ela, ela vai ser curada. Não vale agora, ok? Ela vai passar o resto da vida dela na cadeira de roda. Não vai estragar a minha ilustração. Aí você vai ao tribunal, porque a pessoa que promoveu esse acidente vai ser julgada. A pessoa está errada. Para o juiz que vai julgar essa causa ser justo, o que ele tem que fazer? Tem que condená-la. Exatamente. Ele tem que condená-la. E aí o juiz que está sentado diante daquele jovem que atropelou a pessoa que você ama, decreta: culpado. Vai ter que arcar com a sentença. E aí, imediatamente depois que ele faz isso, o juiz levanta, tira a toga, vai para frente da mesa, junto ao escrivão, e diz assim: põe meu nome aí, pode chamar os guardas e podem me levar para cumprir a sentença. Eu vou cumprir no lugar dele. Por quê? Porque o menino é filho do juiz. É isso que Deus fez em Jesus. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. A misericórdia de Deus exerce o juízo dele, mas o juízo dele é exercido sobre ele mesmo. A misericórdia de Deus faz com que o juízo que ele tenha que trazer sobre a humanidade, que
que foi criada não para ser pecadora, não para ir para o inferno, mas para ser filho e filha dele, para participar da vida dele, ao invés de ser sentenciada à destruição total por ele, a banição total, tem a oportunidade, porque o juiz assumiu a sentença, a pena, na sua própria vida. É isso que acontece em Jesus Cristo. O que detém então o juízo de Deus nesse momento, não é que Deus é injusto, não é que Deus não se importa com a injustiça, é que quem está recebendo a punição da injustiça, quem recebeu a punição da injustiça é Jesus. Ela está sobre ele. Sobre ele. Okay? Ela está sobre ele. Jesus é justo. Ele recebeu a ira de Deus, que deveria ser uma ira para mim e para você. Deveria vir sobre toda a humanidade. Mas ao invés de vir nesse momento sobre toda a humanidade, sobre todos os homens, seres humanos, pessoas que já existiram, que existem e que existirão, ela veio sobre uma única pessoa, Jesus, que representa toda a humanidade. Assim Deus retém o seu juízo em Jesus Cristo agora. Para quê? Para que Ele possa ir alcançando as pessoas com a sua graça. Vou citar 2 Coríntios de novo, capítulo 5, verso 19. Diz assim: Paulo está falando do Evangelho, e ele diz, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Preste atenção. Não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Isso pode parecer para você muito estranho, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que Deus Pai, por causa do que fez por intermédio de Jesus Cristo, Ele não está levando em consideração agora o pecado das pessoas. Não porque Ele finge que os pecados delas não existem, mas porque os pecados do mundo todo estão sobre Jesus. A Bíblia diz que haverá um dia em que Jesus vai deixar de ser esse para-raio da misericórdia, para que a gente possa usufruir da graça. E Ele vai se levantar e fechar o guarda-chuva da misericórdia. E nesse dia, o juízo de Deus que está sobre Ele, retido nele, em relação a toda a humanidade, vai ser despejado sobre toda a humanidade. E aqueles que estiverem vestidos da justiça de Jesus não vão ser atingidos por esse juízo. Mas aqueles que não estiverem vestidos com a justiça de Jesus serão atingidos por esse juízo. É por isso que agora as pessoas fazem coisas más e injustas e não estão caindo mortas na rua. Dá para entender? Não adianta a pessoa afirmar assim: ah, eu não acredito em Deus. Se Deus existe, que eu caia durinho aqui agora. Ele não vai cair. Que ele me mate agora. Ele não vai te matar. Sabe por quê? Ele já matou o filho dele, para não precisar matar uma pessoa tola que fala um negócio desse. Mas haverá um dia em que Jesus
vai estar mais representando a humanidade toda. Ele representará apenas aqueles que são eleitos dele, aqueles que estiverem nele. Esse será um dia terrível. Então, se nós queremos exigir que Deus execute juízo agora, como forma de responder à injustiça fora de Jesus, sobre o nosso mundo, sobre as pessoas, então nós estamos dizendo que nós não queremos também estarmos debaixo da misericórdia de Deus agora. Eu não sei você, mas eu acho isso um péssimo negócio. Justiça é recebermos o que merecemos, mas a misericórdia é deixar de receber o que merecemos. Enquanto a graça nos proporciona aquilo que nós não merecemos. Vida abundante. Concluindo, você é uma pessoa justa? Se você crê em Jesus Cristo, pode responder com a boca cheia: sim. E agora que somos justificados em Jesus Cristo, nós nos tornamos a justiça de Deus expressa no mundo. Ou seja, nós vivemos aqui e agora exatamente como Jesus Cristo, quando Ele esteve encarnado aqui. Ele portava a justiça de Deus, e agora a justiça de Deus está em mim, está em você, e nós portamos essa justiça. A palavra justiça, na perspectiva do reino de Deus, significa retidão. Não tem nada a ver com queremos que as coisas sejam feitas para nós de uma maneira que nos favoreça. Tem a ver com expressarmos a retidão de Deus em um mundo cheio de injustiça. Isso é justiça. Se Deus é bom, por que da injustiça? Porque ela ainda é expressa em um momento em que a ira de Deus é retida em sua misericórdia, para que a justiça se mostre ao mundo através daqueles que estão em Jesus. Então, ao sairmos daqui hoje, nós temos que entender que se nós falamos sim, somos a justiça de Deus. Então, se nós acharmos que é injusto, se nós achamos que é injusto uma pessoa passar fome, nós devemos alimentá-la. Se achamos injusto uma pessoa ter uma determinada enfermidade, nós devemos orar por ela, para ela ser curada. Se nós achamos injusto os preconceitos existentes entre as pessoas, não devemos fazer julgamentos, mas olhar para cada pessoa como um filho ou filha de Deus que precisa conhecer o Pai e voltar para casa. Quais são as injustiças que você se depara no seu trabalho, na sua escola, no seu condomínio, nas ruas da cidade? Como você pode ser a resposta da justiça de Deus para essas realidades? Isaías capítulo 58. Vou terminar com a leitura desse texto. Grita, pois, a plenos pulmões, não te contenhas, levanta a tua voz como um chofar, uma trombeta, e faze ver ao povo a sua própria transgressão. Mostra à igreja, o povo de Deus, o seu pecado, pois ainda assim esse povo tenta me encontrar dia e noite. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações,
como se formassem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstram a vontade de que Deus se aproxime deles. E questionam: por que jejuamos regularmente, se tu não o reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso? A razão está em que no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorais os vossos trabalhadores. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar deste modo e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Porventura foi este o jejum que idealizei, apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como um junco no brejo e se deite sobre pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chama de jejum? O dia agradável a Yahvé? Não, nada disso. O jejum que desejo não é este que te libertes das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaçes todo o jugo? Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto, que encontrastes, e não recusar a tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura, a tua retidão caminhará diante de ti, e a glória de Yahvé, lembre-se, retidão, aqui é justiça, ok? E então a glória de Yahvé guardará a tua retaguarda. Assim clamarás a Yahvé, e Ele te atenderá. Gritarás por socorro, e o Eterno te responderá: eis-me aqui. Mas isso, se afastares do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores e a falsidade do teu falar, se com renúncia própria beneficiares os que têm fome e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então naturalmente a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como o meio-dia. Yahvé será o teu guia continuamente e te assegurará fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Será chamado reparador de muros, restaurador de caminhos e de moradias. Se vigiares teus pés a fim de que não profanes o sabá, e para não fazer o que bem quiser no meu santo dia, se considerares e chamares delícia o meu santo dia, o honroso, o santo dia do Eterno, e se o dignificares, deixando de seguir seus próprios caminhos, de fazer o que bem deseja, de falar irrefletidamente, então encontrarás no Senhor a tua grande alegria. E eu farei com que cavalgues nos altos da terra, e te banqueteis com a herança de Jacó, teu pai, por conta da boca de Yahvé o disse. Vamos orar? Eu quero te dar um tempo para você. É um momento de confissão. Pai nosso que estás nos céus, santo é teu nome. Seja o Senhor verdadeiro em toda boca e língua humana mentirosa.
aquilo que tu dizes, aquilo que tu revelas é a verdade. Não o que queremos explicar, não o que queremos argumentar. Pai, nós confessamos aqui que muito daquilo que Tua Palavra nos acabou de mostrar em Isaías 58 são realidades que nós temos vivido. Podemos trocar essa palavra em jejum por oração, por leitura da Bíblia, por cânticos. O Senhor não quer nenhuma dessas coisas desassociadas de uma vida de retidão, de uma vida onde nós somos a justiça do Senhor andando pelas ruas. Pai, eu trago aqui a minha vida, eu trago aqui a vida dessa igreja, eu trago aqui a vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, de amigos que estão aqui e ouviram a Tua Palavra essa manhã, aqueles que vão ouvir durante essa semana, através da internet. Eu trago a nossa vida diante do Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a misericórdia do Senhor, que está retida no Teu Filho, continue mantida aí, nos dando a oportunidade, pela Tua graça, de nos arrependermos. Nós somos, quando cremos no Evangelho, vestidos da justiça de Jesus. Eu estou vestido dela, eu sou a justiça do Senhor. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor convença cada um dos meus queridos irmãos e irmãs que estão aqui, aqueles que estão ouvindo isso, a essa realidade, Senhor. Ah, Jesus, ajuda-nos. Me ajude, Jesus. Me ajude. Ajude-nos, Senhor. Ajude o Teu povo, ajude esses queridos irmãos e irmãs a entenderem isso, a viverem isso, Senhor. A compreenderem, Deus, que o fato deles terem uma religião, de estarmos aqui, se nós estivermos vivendo como a justiça do Senhor, não nos justifica diante do Senhor. Que se fomos justificados pelo Teu Filho, então agora nós estamos cobertos pela justiça dEle, e nós somos a justiça do Senhor nesse mundo. Faz com que aconteça na nossa vida, Senhor. Isso que Isaías diz, que sejamos um jardim regado, cuidado pelo Senhor, cheios de esperança. Confessamos ao Senhor aqui nosso egoísmo, confessamos ao Senhor a nossa ganância, confessamos ao Senhor que muito daquilo que a gente olha e a gente chama de injustiça aí fora existe porque nós somos parte disso, nós estamos promovendo isso. E como Seu povo, nós somos resposta para isso. Faz de nós uma cidade edificada sobre o monte, que a luz do Senhor brilhe através de nós, que para cada cena de injustiça haja uma boa nova de justiça que possa ser enxergada e vista no Teu povo, em nós, Senhor. É o que eu te peço por nós, é o que eu te peço pela Tua igreja, pelo Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.